Olá, sejam bem-vindos a mais um No Time for Gurus, um evento produzido e criado pela 8D Hubify para falar de marketing, vendas, pós-vendas, atendimento e CS com profissionais reais, aquela galera que realmente estudou e tem experiência para falar sobre esses temas. Essa é uma edição que a gente está produzindo aqui de dentro do RD Summit 2024, maior evento de marketing, vendas e e-commerce da América Latina. Para esse podcast, a gente está produzindo em parceria com a DH Media. Um agradecimento para o pessoal da DH Media. Eu sou Fábio Duran, sou CEO e cofundador da 8D Hubify e hoje eu vou falar com vocês sobre CRM Vendas, como é que a gente transforma lead em receita. Para bater um papo comigo aqui hoje, eu estou com dois convidados para lá de especiais. Esses caras começaram a vender RD Station na RD na época que eu acho que não tinha nem telefone direito, eles mandavam fax para mandar proposta. Vou começar aqui apresentando o Gustavo Broilo, tá? Broilo. Eu sei falar direitinho sobre o nome dele, diretor de vendas da RD Station. Por favor, Gustavo, conta um pouquinho pra galera que tá ali nos assistindo quem é o Gustavo. Obrigado. Primeiro, um agradecimento aí, Fábio, todo o time da 8D Hubify pelo convite. Sempre um prazer, né? Parceiro de longa data, estar aqui com vocês, bater esse papo. Sou o Gustavo Broilo, diretor de vendas da RD. Já estou na RD há 10 anos e meio, então bastante tempo. Quando eu entrei na RD, a gente tinha 30 pessoas, eu acho. Uma curiosidade, eu entrei na RD por indicação do Rafael. Olha só. Então o Rafa depois vai se apresentar. Algum bem ele fez pra RD. Algum bem ele fez para RD. Mas atualmente sou diretor de vendas, lidero toda a nossa operação comercial. Ao longo desses últimos 10 anos e meio, quase 11 anos, eu vi a nossa operação crescer de 8 vendedores para 250 vendedores, sair de um produto para mais 7 produtos no portfólio. Hoje lidero a operação de pré-vendas, vendas diretas, canais e, enfim, né, nossa missão e nosso objetivo aí de apoiar os nossos clientes e parceiros a resolverem seus desafios de marketing e vendas é o que me faz acordar todo dia. Então, de novo, agradecimento, obrigado, vai ser bacana bater esse papo com vocês. Imagina, eu que agradeço aceitar o convite aí, vamos fazer um papo bem legal. Bora. E para completar a nossa mesa, Rafael Alexandre, CRO da Inside. Por favor, Rafa, conta um pouquinho aí também da tua história. Boa, obrigado também, né, você, a toda a 8D Hubify, a equipe sensacional que está aqui no evento com a gente. E a todos que estão ouvindo, então muito prazer aí. Como o Gu já introduziu, é uma parceria aqui de longa data, né? Inclusive nós, Fábio, já nos conhecemos há bastante tempo. Comecei a minha jornada na RD também e hoje na Inside nós somos uma consultoria de vendas e CS, principalmente, operações de revenue, onde a gente apoia basicamente empresas que querem ajuda com CRM, com implementações, processos e também com enablement, que é toda a parte de capacitação. Então a Insight produz materiais de vendas, a Insight conduz workshops, faz dinâmicas de call review, entre outras entregas. Então estamos no mercado há mais ou menos 5 anos, aí ajudamos mais de 70 empresas hoje, que estão ativas na base. E seguimos crescendo e espero contribuir aqui com o papo de gigantes, que o nível está alto. Legal, obrigado aí por aceitar também o convite, Rafa. Com certeza o papo vai ser muito bacana. Antes de eu começar aqui com a primeira pergunta, eu queria fazer um convite pro pessoal que está assistindo a gente. Não deixa de seguir o nosso Instagram, @8d.hubify. Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta que parece simples, mas eu acho que é legal para a gente largar o nosso papo por meio dela aqui. Qual que é o papel do CRM no setor de vendas para vocês? Se quiser começar aqui pelo Gustavo. Posso começar. Cara, Fábio, para mim, assim, toda vez que a gente fala de tecnologia, especialmente CRM, para mim CRM é o coração de uma operação comercial. Eu sempre gosto de falar que vendedor bom é vendedor no telefone, não é vendedor preenchendo planilha e tudo mais. Mas tem uma responsabilidade muito grande do vendedor, que é de logar informação. Afinal das contas, a gente precisa de um CRM muito bem preenchido para conseguir ter uma boa capacidade de tomada de decisão. Afinal, eu sempre falo que o CRM ele é a fonte da previsibilidade. Obviamente, você vai ter que ter um processo muito bem estruturado, o CRM sozinho não faz milagre. Você vai ter que ter um padrão operacional muito bem estruturado dentro do CRM, mas o CRM é o coração de uma operação comercial. Ele serve justamente para você conseguir juntar uma base de informação, uma base de dados, o histórico num único lugar, e isso, consequentemente, vai te trazer previsibilidade, melhor controle das negociações e, por último, não menos relevante, um pouco mais de produtividade, que você acaba com o CRM automatizando grande parte das tarefas que hoje são manuais e deixando o vendedor mais dedicado ao telefone. Então, acho que minimamente isso é o coração, a base de um bom uso do CRM. Perfeito. E você, Rafa, o que você acha? Eu Você acrescentaria concordo. alguma coisa? Na verdade, na Inside, por ser consultoria, muitas empresas, né, Fábio, nos buscam perguntando exatamente isso. Quando é o momento ideal de ter um CRM, né?
E a gente costuma falar, o meu sócio Gabriel, que a partir da segunda venda você já deveria estar com o CRM, Perfeito. tá? Justamente para que você tenha o registro e tenha todo esse controle que o Gu falou. Então, o que eu vejo hoje? O CRM ele sendo realmente o centro, né, de tecnológico, principalmente de receita. Então, o próprio conceito de CRM que nós conhecíamos anos atrás como sendo uma ferramenta de vendas, ele tem mudado, né? Ele tem sido cada vez mais uma ferramenta de marketing, de vendas, integrado com CS, com atendimento, com outras áreas da empresa. Então, desde o momento zero, uma empresa, na minha opinião, deveria aplicar, né, via um software específico para isso, um controle mínimo dos seus clientes, dos seus prospects, das suas negociações e dos seus projetos. Legal. Vocês começaram a carreira de vocês como vendedores já com CRM ou a primeira Já experiência com era sem? CRM. Na verdade, a gente entrou bem no mesmo mês ali, um mês depois do Pipedrive chegar na época. Na RD, já com CRM. Mas a carreira, eu comecei como comprador, Ah, e verdade. aí não tinha CRM nenhum, era planilha mesmo. Planilha. E eu falo isso com propriedade porque eu gastava mais tempo para preencher planilha do que para fazer negociação, ligação, e Sim. aquilo me consumia num nível grande, né? Então eu sempre falo que eu comecei gastando mais, eu comecei como vendedor, na verdade como comprador numa operação de varejo, mas na verdade eu era um back-office, era isso que eu falava com uma frequência. Ô, Gu, mas muitas empresas seguem usando planilha. Segue, não, Muito isso E é assim, comum. a gente acompanha pesquisas, né, da própria RD aqui no mercado brasileiro, que a porcentagem de empresas usando CRM ela está aumentando. Tá. Mas, cara, é bizarro, assim, o número ainda de empresas que nós falamos dia a dia lá na Inside que tem planilha para controlar tudo. Eu fui um vendedor que comecei no caderno, né? Não foi nem na planilha. Rapidamente fui para a planilha, me achei genial. E aí um tempo depois o meu sócio falou, cara, tem um negócio que chama CRM, o que você acha? Eu falei, não acho, não sei o que é isso. E aí eu comecei a usar. Minha primeira experiência em 2012 foi com o Zorro. E aí, pô, recebendo o mesmo volume de lead, eu nem sabia que na época chamava lead, comecei a ficar ocioso. Justamente porque me organizei dentro de um CRM e a partir dali eu entendi como funcionava e me apaixonei pelo negócio. Agora, olha que interessante. Ontem, depois da minha palestra, veio uma família aqui no nosso stand, empresa familiar, 35 anos de mercado, empresa grande, faturamento bom. Até hoje, via planilha. Deu certo. E aí eles olhavam assim pra mim e falaram, cara, faz todo sentido o que você tá me dizendo. Eu devo estar perdendo muito dinheiro, mesmo minha empresa não certo, tô bem, tô lucrando, tá não sei o quê, mas eu fico imaginando quanto que eu não tô me perdendo na planilha se eu não tivesse um CRM, né? Eu queria agora, aproveitando até todos os ganchos que nós tivemos aqui nessa primeira pergunta, mas assim, vou implementar. Tomei a decisão de implementar. Quais são os principais erros que vocês veem na implementação? Eu ia começar agora pelo Rafa. Cara, tem vários erros, mas o principal que nós pegamos da Inside é relacionado à migração de dados, né? A gente hoje na Inside faz muita migração de CRM e acho que assim, os erros mais comuns é você não ter um desenho de solução bem feito antes de você implementar no CRM. Eu falo para muita gente essa frase, né? Você não tem que adaptar o teu processo ao CRM que você contratou. Você tem que contratar um CRM que atenda o processo de vendas que você de fato precisa, né? E esse Tem muita desenho... diferença, Rafa? Desculpa te interromper. de um tem CRM pro bastante. outro. Tem Tá. bastante porque muitas empresas que contratam um CRM, por exemplo, nem sequer estruturaram o seu pipeline, que é a coisa mais, talvez, a espinha dorsal de tudo quando a gente pensa num processo e num funil de vendas. Quem dirá ter uma noção clara de jornada de compra, de ciclo de vida, de todo o deparo dos momentos chaves ali daquele negócio, né? Enfim, daquele objeto de dado, vamos colocar assim, de modo mais aberto, na sua jornada. Então, assim, acho que tem um trabalho conceitual muito forte que as empresas pecam, e aí nós que estamos na consultoria, a gente vê muito isso, né? Como o conhecimento de vendas no Brasil ainda é muito pobre. Assim, as empresas, como você falou, muitas empresas familiares, empresas de indústrias talvez um pouco mais tradicionais, gigantes e muito bem estruturadas, mas com uma noção ainda baixa de tecnologia de vendas. E o segundo erro comum é esse que eu falei de dados, cara. Muita empresa que, assim, escolhe bem a ferramenta, tem até um processo bem definido,
mas está migrando esses dados de uma planilha ou está migrando de uma outra ferramenta e não faz isso da forma adequada. Isso dá um chabu e um problema gigantesco de longo prazo para a empresa. Cara, para mim, assim, ó, é o que o Rafa falou. O maior erro na implementação no CRM é você não ter um processo estabelecido, não é nem na ferramenta. O CRM ele é uma ferramenta, mas se você não tem um processo bem estabelecido, não adianta você ter a ferramenta. Você vai fazer o que com ele? Eu vou entregar um CRM para o Fábio vai começar por onde? Então esse para mim é o primeiro. Cara, antes de você... eu concordo com, cara, na venda 2 você tem que ter um CRM, mas na venda 2 você também tem que começar a olhar para o que você fez como sendo um processo e por processo a gente entende, cara, o seu funil de vendas, as etapas do seu funil, um padrão operacional, o que você tem que fazer em cada uma delas. Às vezes a pessoa contrata o CRM e fala, tá, beleza, e agora, o que eu faço? Ou entrega na mão do vendedor, tá aqui o CRM. E o cara fala, tá, beleza, o que eu faço com isso? Então esse para mim é um erro. O segundo é não investir em treinamento e capacitação. Tá, cara, tá aí o Rafa com 70 clientes ativos na base, trabalhando treinamento, capacitação, coaching de call. A empresa muitas vezes tem um processo, implementa um CRM, não capacita o vendedor. Não pensa no não leva para o vendedor qual é o ganho daquilo. Por que a gente está fazendo isso? Qual o impacto disso na minha capacidade de tomada de decisão e como isso reflete no seu trabalho como vendedor no dia a dia. Então, para mim, esses dois. Você implementar CRM sem processo, você não investir quanto você deveria em treinamento e capacitação. Esse é batata. Até para a própria utilização do CRM correta, porque a gente está vivendo um momento ainda de transformação digital muito forte e a gente tem visto as empresas investindo muito pouco em capacitação de tecnologia. Exemplo, provavelmente vai vir uma pergunta dessa, né? Mas não quero antecipar os temas aí, mas exemplo bombástico, AI. Todo mundo está falando há 2, 3 anos de inteligência artificial, mas muito pouco se aplica ainda na prática. E quais os treinamentos estão sendo conduzidos para isso? Né? Como a gente está preparando os profissionais de vendas para isso, CS, etc. Perfeito, eu vejo até que a área comercial, óbvio que eu estou enviesado, porque dentro do que eu trabalho também a gente vê muito sobre as novidades sobre isso, mas se já tem uma área onde já dá para fazer muito inteligência artificial, inclusive como um ótimo suporte, é a área comercial. Sem Você dúvida. perguntar tudo para o teu agente conversacional ali, algumas dúvidas ali na hora, poxa, tem funcionado, eu tenho visto funcionar bem legal. Só tem acho que tem um ponto, eu também acho, funciona legal, mas acho que muitas vezes, principalmente o gestor comercial, quem está implementando a IA, ele precisa entender o que ele quer resolver com aquilo. Eu falo isso porque depois eu vou pegar com base, trazer a fonte, mas eu vi um estudo que dos Estados Unidos falando sobre, ele comparando a percepção do gestor comercial, do impacto da inteligência artificial, da implementação da inteligência artificial e comparando com os dados efetivos. A percepção do gestor é como se ele tivesse ganho 27% de produtividade. E a realidade falava que, na verdade, eles perderam 8% de produtividade. Eu tenho que pegar esse estudo e vou compartilhar com você depois. Então, assim, ainda tem um descolamento muito grande entre a percepção e o fato. E isso é uma coisa. Assim, acho que a gente fala muito sobre inteligência artificial, concordo, acho sensacional. A gente tem que começar a entender o que eu quero resolver, como eu vou metrificar isso, onde eu posso ter esse ganho. E eu falo isso porque a gente faz isso na RD também, né? Sim, a gente está pensando sempre como eu utilizo a inteligência artificial, seja num viés de educação, conectado ao meu CRM. Então, crio um agente via Mentorear, que é o produto da RD, para quando um vendedor precisa, eu preciso de um Battle Card contra o concorrente X, ele te dá o Battle Card. Como a gente consegue ter quais são as melhores ofertas do meu produto ou serviço para um segmento tal, ele entrega. Então, é uma aplicação de IA para educação e para facilidade do vendedor, mas também aplicação de IA para preenchimento automático de CRM, para ganhar qualidade na informação, mas também para tirar esse trabalho manual do vendedor. Então, eu acho que tem muita aplicação, mas a gente ainda está aprendendo, né? Qual é realmente o impacto disso no dia a dia do vendedor. E a curva ela é longa desse aprendizado e assim, a causa do problema, que eu acho que é o mais importante, fazendo um ponto com o que o Hugo puxou no começo. A causa raiz do problema é a produtividade. Então assim, também vi alguns estudos nos Estados Unidos que, cara, lá que supostamente mercado de tecnologia são empresas bem mais produtivas que as do Brasil, supostamente, a gente está falando de uma média hoje de tempo investido em call, ou seja, em reunião, em ligação, falando com o cliente, de mais ou menos 30% para o sales rep, para uma pessoa de vendas. Então, assim, a gente está falando que, cara, 70% do tempo de uma pessoa de vendas hoje lá nos Estados Unidos não é vendendo, literalmente, não é vendendo. É preparando alguma coisa, é buscando informação, é mandando proposta, é preparando lista, é fazendo qualquer coisa que não seja falar com o cliente e vender. Então, qualquer minuto que a gente ganhe
são esses pontos que o Hugo trouxe de AI, o impacto é gigantesco quando a gente pensa em produtividade. Só que tem uma curva de aprendizado, primeiro, de saber utilizar bem essas ferramentas e segundo, da própria AI também ser assertiva. A gente sabe que, né, muitas soluções ainda são pouco assertivas aqui no Brasil e um processo, né? Interessante. O Gustavo trouxe aqui um negócio, falou da visão do gestor, né? E quando a gente fala de CRM, a gente foca muito em falar do treinamento do vendedor, o quanto a gente tem que capacitar o processo de vendas, mas eu vejo cada vez mais aumentar o interesse dos gestores de como eles têm que utilizar melhor o CRM, como é que eles extraem o melhor do CRM para o bom trabalho deles. Eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são as melhores práticas para o gestor da equipe comercial extrair o melhor do CRM. Começa? Começa aí, cara. Você tem bastante gente lá no time. Tem bastante gente e uso muito CRM. Na verdade, assim, cara, grande parte do meu tempo é consultando dados no CRM, né? Vou pegar um pouco do exemplo da RD. Hoje a gente tem, enfim, acho que a gente deve pilotar ao mesmo tempo mais de 1000 deals ao mesmo tempo, Fábio. Em aberto, né? Considerando todos os produtos da RD. Então, B2B, né? Só um comentário. B2B, exato. Agora pensa, como eu consigo gerenciar 1000 deals ao mesmo tempo? Eu, Gustavo, como diretor de vendas, né, na liderança, se o meu vendedor não tiver um bom preenchimento de CRM, se a gente não tiver os dados muito bem estabelecidos, né? Não tem como. Então tem, assim, para mim, gestor, na minha perspectiva, eu sempre tento usar, definir alguns padrões operacionais. Então, meu time sabe, cara, o que ele tem que fazer em cada etapa, o que tem que estar preenchido no deal em cada etapa. Não pode ter um lead na etapa de solução sem data prevista de fechamento, sem valor no deal, sem produto acoplado, sem proposta enviada, sem próximo passo preenchido. Eu tenho todo um padrão operacional dentro do CRM. Isso me ajuda a tirar relatório, e aí eu consigo tirar infinitos relatórios dentro do CRM e começar a olhar, tá, eu estou competindo mais com qual deal? Eu estou vendendo para qual tipo de segmento? Eu estou dando qual é a média de desconto e por que eu estou trazendo esse desconto? Então, eu consigo ter uma visão global do meu pipeline e isso me ajuda a tomar melhores decisões com o meu time. Então, e eu trago isso. Eu quase que, assim, de certa forma, mostro isso para o time, falando assim, cara, olha só, e principalmente para os meus gerentes de vendas, essa aqui é a realidade do nosso pipeline. O que eu consegui perceber é que a gente tem 30% dos deals nessa etapa, 40% que a gente está competindo, 50% que ainda não tem proposta vinculada. O que a gente pode fazer para tentar acelerar o pipeline? Então, com base nas informações preenchidas, a gente tira plano de ação e esse plano de ação impacta no vendedor. Então, eu chego, Fábio, a gente vai fazer uma campanha nessa semana que vai ser tal, porque o nosso pipeline está assim, e essa é a nossa missão, é isso aqui que a gente tem que tirar. Então, para o gestor, ele acaba sendo uma fonte de informação e principalmente eu uso para entender o que está acontecendo no meu pipeline, quais são os comportamentos que estão acontecendo e o que eu preciso fazer para acelerar o meu resultado, né? E quando eu digo comportamento, eu vou trazer um exemplo claro, assim. Se a gente não tivesse esse acompanhamento, a gente não ia ver, e principalmente pós-pandemia, olhando o pipeline da RD como um todo, a gente começou a perceber um levantamento e um aumento no volume e na participação de varejo e e-commerce no nosso pipeline de RD. Começou a aumentar muito, que potencialmente no mercado a gente teve mais e-commerce surgindo e tudo mais. E isso começou a trazer uma inteligência para a gente que era um segmento com alto potencial que a gente ainda poderia explorar melhor. Agora em junho a gente lançou o RD Station Marketing para e-commerce, a gente fechou uma parceria no passado com a Shopify. Então, o pipeline de vendas vem trazendo inteligência de informação e a gente vai tomando decisão de negócio com base nisso muitas vezes. Então, acho que esse é o melhor uso do gestor. Olha a importância do RevOps, a integração entre áreas, vendas contando para marketing, o que está rolando aqui, para que marketing possa preparar uma estratégia, dentro de marketing avisar produto, né, para desenvolver ali. Especialmente produto, acho que agora você falou um ponto-chave, assim, a gente com uma frequência, a gente assume a postura de educar internamente o time sobre o que acontece com as nossas negociações. Na ponta, né? Na ponta, exato. Então, produto, a gente faz um relatório para produto todo final de mês, de o que a gente ganhou por quê, o que a gente perdeu por quê, quais as funcionalidades que a gente não tinha, que a gente precisava, qual o tipo de serviço que a gente não oferece, que a gente precisaria começar a desenvolver, e isso alimenta produto, que naturalmente alimenta o roadmap. Obviamente junto com uma série de outros feedbacks que a gente tem da base de clientes, dos parceiros, mas a gente assume essa postura de usar o pipeline como uma fonte de informação para as decisões que a gente toma. Bom,
E esse processo de avaliação é o Pipeline Review? Eu queria contar para o pessoal o que é o Pipeline Review para vocês e qual que é a importância. Eu Vai, Rafa. vou aproveitar para entrar aqui, porque a gente fala bastante sobre isso, né? Você trouxe o conceito de RevOps, né? E o conceito de RevOps, de Ops no geral, ele é parte dessa resolução quando a gente pensa em processo e tecnologia. Eu preciso ter um processo bem estruturado, eu preciso ter que as pessoas preencham de forma adequada os dados, e com isso eu consigo extrair painéis, relatórios específicos, né, e personalizados para o que eu quero ver. Só que isso é metade do problema. A outra metade é gestão, é rotina de gestão. Então eu posso ter tudo isso e não ter uma boa gestão na minha empresa. E tem muitas empresas que a gente acompanha que são assim, que elas têm tudo, elas têm BI, elas têm Ops, elas têm RevOps, todos os nomes bonitos que você queira dizer aí, Fábio, mas elas não têm uma boa rotina de gestão e uma rotina de gestão eficiente. E aí elas pedem muita eficiência. Então as principais rotinas que a gente tem falado aí, tem várias, né? Mas as principais, sem dúvida, o Pipeline ou Deal Review, que é cascata, né? Então com certeza lá na RD o Gu tem uma visão muito mais geral de pipeline, mais estratégica com os heads, né? Com os gerentes. E os gerentes, coordenadores conseguem ir no negócio. Eles conseguem chegar no cada deal, destravar, conseguir entrar onde eles têm que entrar, né? E aí a gente tem também algumas rotinas, como a gente fala de forecast, um pouco mais até operacionais de garantia de controle, né? Uma coisa que a galera tem usado muito é o termo de dashboards dedo duros aí, né? Que são... Eu chamo de pega-ratão. Pega-ratão é bom também, esse aí eu não conhecia. No ano passado a gente falou do pega-ratão, né? Então, que é, cara, justamente pra você entender o que tá fora do padrão, o que não tá atualizado, o que tá destoando muito, né? Você tem um ciclo de vendas ali clássico. A última vez que o vendedor logou no CRM. Isso aí é foda. Esse é o maior pega-ratão. Mas assim, ó, você pega às vezes um deal, agora uma análise mais até racional, né? Você tem um ciclo de vendas de 20 dias, tem um negócio ali que tá 3 meses no pipeline. Por que ele está há 3 meses, né? Tem que ter uma razão muito boa para que ele está ali há 3 meses. Então é mais ou menos por aí, cara. Eu acho que tem rotinas de Pipe Review, Forecast e até de desenvolvimento, né? De PDI, como a galera tem chamado, para colocar o tema do CRM e do rigor de CRM, de preenchimento, como um tema estratégico de desenvolvimento da pessoa de fato. Perfeito, perfeito. E eu acho que assim, uma das coisas que a gente começou a conversar aqui, mas cara, a gente precisa educar, e uma dica, acho que rápida, é você começar esse trabalho de pipeline management, de gestão de pipeline, ele é dolorido. Primeiro porque as pessoas elas tendem a interpretar isso no sentido pejorativo. Meu Deus, o Rafael está fazendo um microgerenciamento comigo. E na verdade, a gente tem que começar a interpretar qual é a mensagem que está por trás do pipeline management, que é, eu preciso ter visibilidade do que acontece no meu pipeline, eu preciso ter previsibilidade da receita que eu vou gerar, eu preciso entender qual é o comportamento que está acontecendo no meu funil, para que eu, como gestor do negócio, consiga tomar boas decisões que vai facilitar a vida do vendedor. Então eu não consigo tomar a decisão que eu preciso fazer uma campanha se o vendedor não preenche o CRM. Se eu não tomo essa decisão de fazer uma campanha, o vendedor vai ter mais dificuldade de vender. Então tem uma correlação direta com eu conseguir ter essa informação e facilitar a vida do vendedor. Só que a gente precisa comunicar essa relação. A gente precisa ser claro, não cobrar, não só cobrar, mas às vezes usar o pipeline management na perspectiva positiva. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o Fábio como vendedor e eu tenho o Rafael como vendedor. O Fábio não preenche CRM e o Rafael preenche CRM. Eu vou entrar em todas as negociações com o Rafael e vou ajudar ele a vender. Porque pelo fato dele preencher o CRM, eu vou trabalhar positivamente com ele, eu vou estar do lado dele e falar, não, Rafa, você está me dando visibilidade dos deals, eu consigo te ajudar. Pô, Fábio, se você me der visibilidade dos seus deals, eu também consigo te ajudar. E aí você começar a criar um pouco desse costume, mas trazendo a perspectiva positiva. Exato. E o que eu vejo muito gestor é gestor gato gordo, né, que eu chamo, que você fica sentadão lá só dando porrada. Não, porque você não preenche. Cara, isso não vai ajudar ninguém. Então você tem que, como gestor, também ser inteligente da forma como você vai levar isso para o seu time e a forma como seu time vai entender o benefício de executar esse tipo de atividade. Tem um desafio bem grande, cara, quando a gente pega uma operação assim, uma empresa, uma PME, né, que está começando a estruturar o seu processo de vendas, ainda tem pouca gente no time, que é o equilíbrio, isso que o Gu trouxe, é o que a gente costuma falar do equilíbrio do nível de processo que a gente tem que ter, porque se a gente enrijecer demais o processo, costuma ser bom para a gestão e péssimo para quem está operando. Fato. Se nós deixarmos tudo a, né, Deus dará, faça do seu jeito, costuma ser horrível para a gestão, porque eu não tenho dado,
e muito bom, mas também não ajudar em várias frentes quem está operando. Então, como é que a gente chega Muito nesse meio bom do para ele caminho? se sentir à vontade, não muito bom de resultado, né? Não necessariamente de resultado. E aí vem o meio do caminho, né? Quais são, por exemplo, os campos obrigatórios de dados que realmente são relevantes, mas o mínimo que a gente precisa ter? Qual que é o UX, né? Pouco se fala ainda, cara. Isso me deixa meio nervoso quem tá ouvindo. É que, cara, pouco se fala de UX para os profissionais de vendas de CS. Eles também são pessoas, eles também têm uma interação com a plataforma. Então tem que facilitar a vida deles, e não o contrário. Agora, para fechar, tem um professor de economia, eu e o Gustavo estudamos na mesma faculdade, falava, eu não sei se ele vai lembrar, Tramontim. Tu lembra o que ele falava? Depende. Do órgão, o órgão mais sensível do corpo humano bolso. é o bolso. Ou seja, para o profissional de vendas, o mais sensível, uma das coisas mais sensíveis é a remuneração. Quando você faz um processo eficiente que ajuda ele a vender, que além disso ele é obrigado a fazer para ganhar dinheiro, aí não costuma tanto problema assim. Aí você tem mais facilidade para implementar essa cultura que o Hugo trouxe. Entendeu? Quer trazer também uma perspectiva positiva dele fazer aquilo. Exato, é um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha. Boa. Vocês falaram de duas rotinas importantes. Uma, o Gustavo acabou contando antes da gente nomear ela, que é o Pipeline Review, né? E aí vocês comentaram por cima o forecast, que é a previsibilidade de receita. E assim, na minha experiência, essa foi uma que eu destravei um pouco depois, assim, mais ao longo da minha carreira, não foi no começo, foi mais quando eu virei gestor. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender como era isso na prática, até eu perceber como funcionava. Eu acho que é um pouquinho mais complexo, porque envolve um pouco da parte financeira, mas a hora que você destrava esse conhecimento, faz essa gestão, realmente, assim, impacta demais na operação da empresa, né? Queria que vocês contassem um pouquinho o que é importante olhar numa rotina de forecast, previsibilidade de receita. Ótimo. Posso começar? Eu olho por se deixar, eu vou começar todos aqui. Pode começar. Mas a gente é assim, o que é forecast no final das contas? Né? Forecast é previsão de receita. Forecast é previsão. A gente tem forecast do tempo, forecast é previsão. Toda vez que a gente fala sobre forecast em venda, a gente está falando sobre qual é a previsão de receita ou de venda que você vai ter no final do período, mês, trimestre, semestre, enfim. Isso é importante porque eu sempre gosto de falar que a despesa ela é certa, a receita ela é prevista. Então você precisa ter uma assertividade de receita, de previsão de receita, para você conseguir equilibrar a sua despesa. Se você não faz isso, basicamente você está comprometendo uma despesa e a receita ela não é certa. Pode ser que ela não venha. E aí começa a tomada de decisão de layoff, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Então isso quebra muito a capacidade de planejamento do gestor, né? Na perspectiva do vendedor, eu gosto de falar que o forecast é um exercício de planejamento. Você tem a sua meta, você tem a sua meta do mês, do trimestre. Então, fazer o seu forecast é planejar a sua entrega. Então, eu sei que historicamente, por isso que é tão importante você usar um CRM, que você guarda o histórico da sua performance nos meses, quanto você converteu de taxa de conversão, quanto você teve de taxa de conversão, qual foi o seu ticket médio, quantas oportunidades você gerou num mês, num dia, num trimestre, enfim. Por você guardar o seu histórico, você começa a identificar os seus padrões. Cara, todo mês eu faço 50 oportunidades. Todo mês eu converto 10%. Todo mês eu faço 5 vendas, 50 mil reais, porque cada venda é 10 mil de receita. Então, se eu tenho esse comportamento padrão, o meu forecast pode usar esse histórico para eu prever. Cara, eu vou... Fábio, o meu forecast deve ser por volta de 55, 60 mil reais, porque eu devo gerar 50 oportunidades, devo ter uma taxa de conversão de 10%, mas eu vou me puxar para ter 12%, trazer 6 vendas, 60 mil reais de receita. Então, quando eu falo do forecast, é projetar o seu número. Só que ele é um exercício de planejamento. Eu não sei de onde as pessoas têm medo de falar forecast, medo de fazer. Mas o forecast é essa disciplina de previsão de receita. Exatamente. Disciplina de planejar o que você vai fazer. Eu acho que é o medo de não entregar aquilo, ou de chutar muito para baixo. Pode ser. Mas é ciência. Ou depende da... É ciência, exatamente o que você falou. Ou depende do nível de cobrança que a empresa tem também. Às vezes, se eu te cobro, você errou o seu forecast, ao invés de eu te dar porrada por você errar o seu forecast, fala, cara, o que você planejou que não deu certo? O que erramos, né? Exato. Poxa, você planejou gerar 50 oportunidades, Fabão. Você gerou 40. Pô, foi aqui que a gente perdeu o nosso forecast. Como é que a gente acompanha melhor essa geração de oportunidade para o próximo mês? E a gente começa a acompanhar que você tem que gerar 2 por dia útil e assim sucessivamente. Então é uma disciplina de planejamento. É isso. E aí a gente tem, talvez o desafio de muitas empresas que estão nos ouvindo aqui, que é aí quando eu não tenho muito histórico para fazer uma boa projeção de forecast. Então o Gu trouxe um fundamento de forecast que é
talvez o mais assim óbvio, né, realmente, que é a questão do quantitativo, né? A gente usar a ciência, estatística, padrões para tentar prever o futuro. Mas algo que tem nos ajudado muito, e eu sei que o próprio Gu na RD também trabalha forte com isso, é o qualitativo, né? Você tem uma modelagem de forecast qualitativa, ou seja, você cria classificações específicas, né, de se lead está em pipeline, então ele tem ali uns 50% de chance em média de virar. Esse está mais provável, ele tem ali 75%. Esse já está garantido, já tem um sim. Então você cria gatilhos e critérios onde o profissional ele faz esse levantamento com base em tudo que ele tem ali de uma etapa para frente mais de negociação, e aí ele consegue passar isso de forma mais estruturada para a gestão. E a gestão ela pode fazer um julgamento, ela deve fazer um julgamento, porque vai ter pessoas talvez mais júniores que vão achar que alguém está mais quente do que está na realidade. O famoso ouvido feliz. Então a gente tem ali todo, e aí as rotinas de forecast, pipeline review, elas servem também para fazer esse controle, entendeu, Fábio? Então, o que eu indico para as empresas que não têm muito histórico, startups estão começando, é, quem sabe, começar de forma mais qualitativa, mas começar. Você tem que ter uma rotina de previsão, que é o que o Gu falou. Isso você tem que ter desde o momento zero, porque se você não tiver, você não vai ser orientado à meta e a crescimento. Enfim, se a empresa quer crescer, de fato, isso é bem relevante. E provavelmente você vai perdendo o planejamento de despesa. Você vai ter que planejar a despesa com base Sem numa dúvida. geração de receita, né? Então, sua capacidade de tomar decisão vai ficar ruim. E assim, basicamente, para eu ter previsão, eu preciso saber, ter mais ou menos uma ideia de taxa de conversão, Acho que conversão. Volume de oportunidade. volume você de costuma oportunidade, lead de oportunidade. valor do lead, né, do deal, né? E uma coisa que eu acho que a maioria negligencia, Ciclo colocar também. data de previsão de fechamento. Ciclo de venda também. Acho que os dois. O ciclo de venda, eu gosto de colocar também. Eu acho que ele deixa um pouco mais complexo a ciência, né? Porque Exato. ela Sim. pode variar. Não, é média, mediana. Média, tem- exato, na moda, enfim. Mas eu gosto minimamente de lembrar que venda é uma fórmula matemática básica. É um volume, uma taxa de conversão, uma unidade monetária, a receita gerou. Volume de oportunidade, quantos por cento viram vendas, qual é o ticket médio, toma minha projeção de receita. Essa é a base, é o básico. Esse é o mínimo. Esse é o básico. O ciclo que ele vai te dar, que é o que, digamos, entra na divisão aí, é a relação de eficiência dessa máquina, né? Porque quanto mais rápido você faz isso, em tese, mais eficiente você é. Inclusive, essa fórmula na Insight a gente chama de fórmula do crescimento de vendas, é uma fórmula bem comum no mercado. O mercado de tech chama bastante de Sales Velocity Rate, né? Sim. Que é a forma de medição de velocidade, e os elementos são esses que o Hugo falou, são os elementos-chave. Então, todo gestor de vendas me pergunta, né, cara, o que eu preciso conhecer de indicador? Cara, se você não conhecer 4, você está lascado, que é volume de oportunidade, taxa de conversão de funil, ticket médio, ou ciclo valor de de venda, e ciclo de venda. São as coisas mais básicas de qualquer operação. Se tu vende uma camiseta, uma caneca, ou tu vende uma consultoria, ou um RD Station, é isso. Perfeito. Mas qual que é para vocês a importância de eu colocar essa... Eu vou voltar nesse tempo, que eu acho que eu vejo muito equívoco de não adotar data de previsão de fechamento de contrato. Ó, Isso tem que ter. não, mas eu vou falar uma coisa que eu gosto de falar muito pro meu time, né? O que é a data de previsão de fechamento de contrato? Ela para mim é a chave do forecast, né? Você precisa saber qual é a data de previsão de fechamento para você entender o que vai entrar dentro daquele período, do mês, do trimestre, do semestre, enfim. Eu vou responder de um jeito diferente. O que não ter a data prevista de fechamento significa numa oportunidade? Que você não tem muito bem mapeado o senso de urgência do lead, o evento crítico, que a Winning by Design fala muito. Você não tem mapeado o processo de decisão, porque você só vai saber a data prevista de fechamento se o processo de tomada de decisão da empresa está muito bem mapeado. Então, se eu sei que o Fábio precisa validar com o Marcão, eles têm uma reunião toda quarta-feira da semana que vem, depois que a gente valida o contrato, essa validação de contrato leva minimamente 7 dias, depois vai para... Se eu não sei isso, eu não consigo desenhar com você um planejamento dessa venda, um calendário dessa venda. A gente chama isso na RD de Mutual Close Plan, que é desenhar o planejamento da venda e aí sim você cravar essa data de fechamento. Então, para mim, assim, a importância da data de fechamento nada mais é do que você ter o processo de tomada de decisão muito bem alinhado, muito bem mapeado, que é um dos critérios para você ter assertividade no forecast. Então, eu gosto de pensar na data prevista de fechamento. De todas as coisas que às vezes não tem no CRM, essa é a que me deixa mais indignado.
não só quando não tem, mas quando está no último dia do trimestre ou do mês. Né? Você olha lá, abre teu pipeline, tem 400 dias, os 360 estão para o último dia do mês. Você fala, não. Não dá, cara. Então, isso é um reflexo de disfunção, de baixa qualidade na execução do processo de venda. Mas nem de longe é uma das métricas que as equipes mais preenchem, ou que elas adotam Cara, primeiro. mas, assim, Geralmente pra essa é uma mim, das coisas quando a equipe vai ficando mais madura que ela vai faz sentido colocando. nenhum para mim você ter um SQL, um lead qualificado para o time de vendas, que você não tem previsão de para quando é esse deal. Sim, não faz, conceitualmente não faz sentido nenhum. E tudo bem que você pode errar, né? Às vezes você, poxa, eu tô Normal. tendo... Mas assim, para quando você está trabalhando, fechar esse negócio, qual que é o teu plano, né? Não... E aí, cara, no meu pipeline é campo obrigatório, assim, não dá para Não qualificar vai. se tu não coloca o último dia do mês se tu tá prevendo aquele fechamento. Mas passa por uma curva de amadurecimento e aprendizagem da empresa, saber colocar uma data mais próxima. Colocar... Porque é a galera que vai, Exato. vai chutando. Então, por exemplo, hoje na minha maturidade, que ainda é baixa, é uma startup, uma empresa jovem com pouca gente, eu tenho uma previsibilidade muito boa hoje mensal. Eu ainda não tenho semanal. Isso na RD também eu lembro que foi uma evolução, né? Foi uma evolução. A gente começou com mensal e hoje vocês já têm uma previsibilidade semanal Diária. muito top, né? E aí, como gestor, é importante também vocês acompanharem quantas vezes o teu Push vendedor counts. muda Push a counts, eu data. chamo. Oi? Push counts. Push counts, que é a Quantas vezes quantidade ele que ele empurrou, muda. né, esse E deal. isso também é um indicativo de qualidade da acurácia do forecast. E é um indicativo quando você vai fazer aquele deal review que a gente falou, o gestor olha e fala, cara, quantas vezes esse deal foi postergado? 4 vezes. Esse é um baita do indicador que você tem que matar. Enrolado. É o Exato. famoso você está sendo enrolado. E esse é um indicador para qual pergunta eu tenho que fazer para o meu gestor. Então, se eu pego um deal do Fábio e eu vejo que o Fábio postergou esse deal 4 vezes, eu vou chegar para o Fábio e falar, Fábio, qual é o processo de fechamento de conta, de contrato, de validação deles? Me explica, o que você conseguiu mapear? Você vai, mato o Tem deal. o pega-ratão, o pega-enrolão. Vocês estão aprendendo muito sobre gestão aqui. A pior coisa que pode acontecer com o teu pipeline é quando o teu gestor literalmente dá um perdido no teu negócio e você nem fica sabendo por quê. É porque você fez algum problema bem grande. Perfeito. Então acontece. Eu vou agora, a gente está se encaminhando para o fim. Queria que o Broilo contasse novidade de CRM que está sendo lançada agora aqui na RD Summit. Vou contar. CRM Advanced. Depois eu queria que o Rafa comentasse sobre as principais tendências de CRM para ele aí para 2025. Perfeito. A gente falou aqui, vou contar acho que 2 novidades que são chave para a gente. A gente falou muito durante o nosso bate-papo e durante o RD Summit a gente vem falando muito sobre a importância de você trabalhar de forma integrada a marketing e vendas. A gente já fala anos sobre isso, mas a gente vem falando muito sobre a importância das suas ferramentas, o esqueleto da sua operação estar integrado. Então a gente está lançando um novo plano do CRM, o CRM Advanced. Nesse plano a gente evoluiu bastante o nível de integração que a gente tem entre o RD Station Marketing e o CRM, os gatilhos da automação, os critérios de entrada no CRM, atualização do CRM, mas o ponto mais importante que a gente falou é sobre como você acompanha a sua operação, como você acompanha o desempenho dela. E do CRM Advanced, o principal diferencial é a capacidade que você vai ter agora com o CRM da RD de criar dashboard personalizado. Você vai poder criar dashboards cruzando dados, informações, e você vai poder criar o template, o dashboard que você quiser com base nos dados do CRM, no campo do CRM, no tipo de informação da oportunidade, no valor, no canal que ela chegou. Então essa capacidade que você vai ter a partir de agora no CRM Advanced de criar dashboard personalizado facilita muito a capacidade do gestor de tomar decisão. E a gente também falou aqui, durante o RD Summit, de um lançamento que a gente vai fazer no primeiro semestre do ano que vem, que é quase como um copiloto do CRM, uma integração com o WhatsApp, onde o vendedor vai poder mandar um áudio no WhatsApp para um robô e esse áudio vai atualizar automaticamente o seu CRM. Então, posso mandar um áudio no WhatsApp para o robô falando, cria uma oportunidade da 8D Hubify no meu pipeline e coloca ela na etapa de solução. Automaticamente, esse deal vai ser criado dentro do RD CRM. Uma novidade que vai ser... Acabou a preguiça do vendedor. Acabou. Né? E acabou a desculpa de, mas o meu vendedor é na rua, ele não para atualizar o CRM no desktop. Mas ele usa o WhatsApp, não usa? Que legal. Então, pronto, morreu. Parabéns aí pelos lançamentos. Obrigado, valeu. Excelente. Parabéns também pelo lançamento. Falar um pouquinho de tendência. Isso, o que você vê assim, quando que vem low hanging fruit? Você acha que vai ser o principal, cara? Cara, a tendência é AI, tá? E aí, quando a gente pensa em inteligência artificial, acho que tem um pilar muito forte que eu tenho falado que as empresas que não têm
essa tecnologia já estão inclusive atrasadas, que é Call Analytics, né? Então toda empresa que trabalha com Meeting, por exemplo, Google Meets, Zoom, esqueci o outro, Teams, obrigado. Todas essas plataformas. E VoIP, né, de ligações telefônicas, é você ter tecnologias, né, aplicadas a fazer um mapeamento de tudo que está sendo falado e usar AI para te trazer análises em volume, padrões de qualidade dessas reuniões. Né? E assim, não é só vendas isso, né? Na nossa empresa de consultoria a gente já tem isso rodando para consultoria. Então, tô brincando lá que a gente já tá no nível tipo BBB, assim. Se o consultor falou besteira, já aparece uma bandeira, já vem um gestor em cima e entende o que aconteceu com o cliente. Então, realmente, assim, eu acho que esse pilar de análise, não só análise, mas preditiva também de calls, fazer traqueamento do que acontece nas reuniões, né? Você ter scorecards ou checklists específicos para ver se o profissional está conduzindo essa reunião dentro do que foi desenhado de processo. Esse é um pilar. O outro pilar é esse aumento de produtividade que o Gu trouxe, inclusive o lançamento da RD do ano que vem, que entra nesse aspecto, que são recursos para o profissional, que são agentes que vão fazer boa parte do trabalho dele. Então, quais são as principais aplicações? Em prospecção, a principal aplicação é lista. Hoje, boa parte das operações de pré-vendas tem uma perda enorme, tá, de tempo, investimento em construção e edição de listas de dados. Então, isso vai melhorar muito com a AI. E a outra é esse tipo de recurso de um agente, um copilot que vai atualizar coisas para você, vai mandar e-mails para você, vai preparar propostas para você. Então, propostas personalizadas já podem ser preparadas via AI. Então, assim, cara, é bastante impacto em relação tanto a controle quanto a produtividade com a AI nos próximos 2, 3 anos. Aí. Eu tenho falado que continua a busca por eficiência. Cada vez mais a gente tem visto... Exato. E a gente tem visto comportamentos no pipeline de aumento no ciclo de vendas, aumento no número de pessoas participando de uma tomada de decisão dentro da empresa. Ficando mais caro. O lead ficando mais caro. Então, cada vez mais essa busca de eficiência. Como eu subo a receita que cada profissional de vendas traz? Como eu subo a minha receita por headcount? Eu acho que esse é o ponto-chave que toda operação vai continuar buscando. E essas funcionalidades são uma forma de você buscar essa eficiência operacional. Tem uma métrica que é o Revenue per Employee, né, que poucas empresas usam. Que eu acho que deveriam é uma das mais importantes. E em todas as operações, todas as áreas, mais vendas que está na linha de frente, tem variável mais agressivo, geralmente. Perfeito. Cara, fantástico você... Todo ano tá entendendo, tá subindo a quantidade de receita por pessoa que eu tô trazendo? Isso é uma provocação a gente olha isso bem lá legal. também. Perfeito. Essa para mim, não vou falar que é a mais importante, que a mais importante é a receita na ponta, mas talvez a segunda mais importante. Sobre a adoção de inteligência artificial no comercial, cara, recentemente eu recebi ali um feedback. Cara, teve uma reunião comercial que não foi tão boa. Fui lá olhar, tinha gravação, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que acompanha, que toma nota. Eu só perguntei, cara, teve algum problema? Teve algum momento que a reunião ficou tensa? Ele me deu um relatório. Eu falei, no momento tal, parece que houve uma discordância, no momento tu tal. escuta só aquele cara, momento. Eu fui lá direto e foi assim, Perfeito, super sharp. Perfeito. Galera, queria agradecer demais vocês por compartilharem conhecimento, visão de mercado. A gente podia montar aqui um Sales University aqui, que ia ser muito top. Foi um prazer. Então, brigadão mesmo. O pessoal que está em casa, eu queria que vocês contassem como é que eles podem encontrar vocês nas redes sociais e já abrir aqui para vocês se despedirem também. Bacana. De novo, assim, pode me encontrar no LinkedIn, /Gustavo Broilo. Broilo, exato, Broilo, enfim. Me encontra no LinkedIn, acho que é o canal mais rápido, mais fácil de acesso. E agradecer de novo o convite, o bate-papo, agradecer o Rafa, um amigão pessoal meu, não só um parceiro profissional. E, enfim, ficar à disposição e colocar todo mundo à disposição a RD à disposição de todo mundo que está ouvindo a gente. E convidar quem não pôde estar aqui com a gente no RD Summit desse ano. Ano que vem tem mais, venham, faz sentido, vale a pena, tem muito conteúdo bacana, tem muita gente legal para vocês conhecerem. Fica aqui o meu convite. Obrigado de novo, Fábio. Imagina, eu que agradeço. Bom, evento incrível, venham para o RD. Tá? E falando assim, fazer podcast com o 8D Hubify sempre é um prazer, mas com o Gustavo, para vocês saberem... Cara, foi sem querer, sabe? Eu não sabia que vocês eram amigos. Não estava previsto, nós somos amigos aí praticamente de infância e aí chegou aqui o convite, mas enfim, obrigado de coração aí pelo convite, por essa experiência.
A galera pode me achar no LinkedIn e no Instagram. É Rafael com F Alexandre no LinkedIn, e no Instagram tem um O na frente, então é bem fácil achar. E eu tô lá produzindo conteúdo de vendas, né, trazendo alguns temas polêmicos às vezes para gerar discussão e trocar bastante com o pessoal aí de head de vendas, de CS, de marketing, desse ecossistema. E parabéns pela iniciativa, já sou ouvinte do podcast. Maravilha. Muito bom. Valeu, gente. Você que está em casa, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @8d.hubify. Esse foi mais um No Time for Gurus, aqui diretamente do RD Summit 2024. Eu queria mais uma vez agradecer a DH Media por viabilizar mais um episódio. A gente se vê por aí. Um abraço.